Então, seja bem-vinda mais uma vez, né? Que todos te abracem fraternalmente, mesmo à distância, e que você seja iluminado na sua noite de hoje. Vamos fazer a nossa oração, rogar ao Pai Celestial, que a Deus Todo-Poderoso, ao Mestre Jesus, e entre na sintonia com o anjo guardião da irmã Margarete, inspirando-a para que esta noite podemos estar todos na lei da sintonia, buscando mais uma vez o aprendizado e estudo da noite de hoje. E assim, Senhor, com a tua permissão, dando prosseguimento ao trabalho, e todos aqui presentes possam ser agraciados com o que nós vamos ouvir. Que a tua paz, o teu amor, a tua misericórdia esteja conosco, Senhor, hoje e sempre. Muito obrigado. Então, Margarete, você tem, a partir de agora, né, de 50 a 60 minutos, não sei o tempo. Você já conhece o trâmite do trabalho, e fique à vontade, e Deus te abençoe mais uma vez, te proteja e inspire. A palavra é toda sua. Boa noite para todos, boa noite, Elizabeth, Margarete, boa palestra. Joyce, Machado, boa noite, Maristela, boa noite, todos que estão aqui presentes, uma boa noite. Com você, Margarete. Boa noite a todos aqui reunidos, né? É sempre um prazer estar aqui, né, compartilhando um pouco desse aprendizado, desse bálsamo, né, que hoje, graças a Deus, a gente tem na nossa vida. E, assim, eu não tenho uma participação muito ativa, principalmente nas palestras online e tal, porque eu trabalho, sou professora, eu trabalho à noite. E sempre eu estou um pouco mais despegada, mas graças a Deus esses dias eu estou de férias, e assim, foi muito bom, né? Para mim é sempre muito bom receber esse convite, que eu digo todo dia é um presente, e um chamado também ao aprendizado, né? A realmente a gente repensar o nosso lugar aqui, né, o nosso papel enquanto seres espirituais vivendo uma experiência carnal, né? E assim, esse estudo mexeu muito comigo, assim, né? Me fez repensar muito a minha prática e o meu eu, né? Me fez eu rever. Né? É a lei da sintonia, que Alberto me pediu para que eu estudasse através do livro Luz nas Trevas de Valdo Franco, né? Que é pelo espírito de Joana de Ângeles. Um livro de 2018 e que traz muitas reflexões, né? E um dos seus capítulos é exatamente a lei da sintonia, né? E ele começa falando que nós somos atraídos pela lei de sintonia, porque o semelhante atrai o semelhante, né? A gente tem até uma frase bem popular que diz que os opostos se atraem, mas jamais são os semelhantes que se atraem, né? Você está com alguém, mesmo que você diga assim, é diferente, um é baixo, outro é alto, outro é gordo e magro, mas alguma coisa, alguma essência, alguma coisa dentro daquela pessoa, daquele indivíduo, tem uma conexão com aquilo que você é, aquilo que você pensa. E por isso a gente acaba atraindo, né, as pessoas, os lugares que a gente tem afinidade. Ele começa falando sobre isso. E que temos também faixas vibratórias que nós transitamos de acordo com as nossas paixões. Então, eu vou atrair e vou conviver com os afins. É bem propício isso, né? A gente vê pela profissão, né? Quem é motorista aqui geralmente conhece motorista, né? Que é professor, convive com professor, e os papos vão sempre para os caminhos, né? Eu falo assim, até na questão de uma profissão, mas você vê, quem tem um vício, geralmente ele vai se intercalar com outra pessoa que tem o mesmo vício. Né? Quem é um religioso, ele vai se unir às pessoas que têm a mesma conexão. Porque é a lei, na verdade, a lei da sintonia é o que o mundo chama de lei da atração também, né? Que seria a lei que nos atrai aquilo que a gente quer e que a gente emana e que a gente acredita. Então, a gente vai ser muito ligado a isso. Por isso também que a gente vai ser repelido, ou a gente vai repelir pessoas, a gente vai repelir lugares,
Porque a lei da sintonia, ela é uma lei. Ela existe independente da nossa vontade, né? Mas ela vai trazer o quê? Aquilo que nós buscamos. Né? E me fez muito repensar que será que as coisas vêm a partir do que eu atraio, ou do que eu penso, ou algo me faz pensar e atrair, né, o que vem até a mim, né? É uma questão que eu me fiz muito pensando aqui, principalmente a questão da mediunidade, né? Será que alguém busca, né, ter um inimigo espiritual? Será que alguém busca ser obsediado, né? A questão, por exemplo, eu penso a loucura, né, que a gente conhece alguém, né, a pessoa perder a sanidade ali, que a gente sabe também que é uma obsessão, né, profunda, mas o que leva a isso, o que encaminha a isso, né? O que seria essa lei de sintonia que leva o indivíduo ao sofrimento, à dor, à doença, a tudo mais, né? Então são essas reflexões que ao ler eu fiz sobre a vida, sobre mim, né? Sobre o que eu penso também, sobre o estudo, né, do Espiritismo, certo? E aí, o que a gente pensa de acordo com as nossas paixões, que também podem ser positivas e negativas, porque quando eu falo que eu vou atrair, eu posso atrair coisas boas também, eu posso trazer para sintonizar com as coisas boas da vida, né? E que existem ondas, né, que nos sintonizam com os amigos e os inimigos, né? E que está ligado também ao nosso perispírito, né? Que seria a parte sutil do nosso corpo entre a espiritualidade. Então, é nesse campo aí que está mais forte essa lei de sintonia. E é esse campo que a gente tem que ter um cuidado, né? Que a gente tem que ter uma observação, que a gente tem que ter um estudo. Né? E o que a gente deve perceber? Que um dos fatores onde vai a maior sintonia começa exatamente no que a gente pensa. O que eu penso sobre mim, o que eu penso sobre o outro, né? Porque geralmente a gente costuma pensar muito sobre o outro, porque o outro é assim, porque o outro é dessa forma, porque o outro me trata desse jeito, porque eu estou passando por isso, né? A gente questiona muito isso, né? E sempre a questão, muitas vezes, está no outro, e, no entanto, está em nós. Né? O porquê nós atraímos, né? Por que nós vivenciamos isso. E isso vai além de entender isso, esse corpo sutil que a gente tem e como tratar ele, porque nós somos energia materializada. Né? E captamos o que somos e também o que praticamos. Né? Se eu pratico, se eu falo, se eu penso coisas negativas, possivelmente o que é negativo virá de alguma maneira, né? Claro que Deus é tão misericordioso, porque imagine se tudo que eu pensasse, eu desejasse, acontecesse, né? Ia ser o fim do mundo. Porque assim, se eu penso positivo, legal. Mas quando eu estou com raiva, quando eu estou com mágoa de alguém, né? Quais são os meus desejos em relação àquelas pessoas? E todo mundo aqui já sentiu, já teve esses sentimentos, né? Ninguém aqui é puro, infelizmente, né? Totalmente, a gente nasceu muito puro, né? Que fala que a criança ela nasce bem pura e a sociedade vai corrompendo, né? Tem um filósofo, né, Rousseau, que ele fala isso. Mas a gente sente isso. Imagine se no momento que eu pensar, meu Deus, eu odeio aquela pessoa, quero que aquela pessoa passe por isso, né? Sofra, e aí, né? O sentimento que a gente pode desenvolver em relação a isso. Como também eu posso, né, desejar o bem. Eu quero, imagine, eu na lei da sintonia, de atração, eu quero ser milionária e tal, mas será que realmente nessa vida é necessário e importante para mim ter milhões na minha conta, né? Ou seria isso uma perda da minha existência aqui, né? Dos meus aprendizados? Então, nem tudo, né, que é o meu desejo, ele vai acontecer. Mas aquilo que eu sintonizo de alguma forma, isso vai atrair, né? A gente até fala, por exemplo, quem gosta de dinheiro costuma ganhar dinheiro, né? Quem não gosta não ganha. E essa questão tem a coisa da prosperidade, a teoria da prosperidade que fala isso. Mas realmente, porque a pessoa foca naquilo ali, né, em ter aquilo, por isso que ela tem mais. Porque existe uma lei da sintonia que vai trazer isso para ela. Pode ser um benefício, também pode ser um malefício. Nem tudo que a gente vê aqui materializado, o que a gente pensa que é sucesso, que é bom, é de verdade isso, né? Então, é a gente pensar isso, né?
E pensando a palavra, eu sempre trabalho, eu sempre pesquiso, né, um pouco, eu sempre anoto. Eu não costumo fazer muitos slides, gente, porque eu sou meio analógica, né, mas assim, eu estudo, né, eu busco entender. Então, a palavra sintonia, ela tem muitos significados, e um deles seria o estado de harmonia com aquilo que convivemos. Seria a reciprocidade de pensamentos, que podem ser bons ou maus. E seria também a simpatia e uma harmonia com o meio que se vive. Então, quando a gente fala assim, eu tenho uma sintonia com alguém, geralmente a gente fala nesse campo positivo, né? Eu tenho uma sintonia com esse lugar, com essa crença. Eu me sintonizo aqui com o Espiritismo, por exemplo. Acho que todo mundo que está aqui, de alguma maneira, foi tocado em algum momento, né? Alguns tiveram o privilégio de nascer numa família espírita, mas muitos se encaminharam para o Espiritismo por várias razões, né? Por buscas, por melhoras. Eu mesma fui por muitas questões, assim, que eu sou uma buscadora, eu sempre falo isso, eu sou uma pesquisadora, assim, eu acho que a fé tem que ser realmente raciocinada, e o Espiritismo me abriu as possibilidades de eu entender isso, né? Foi, acho que é a única religião que me tocou nesse sentido, certo? Apesar que eu treinei muitos caminhos, respeito a todos, mas foi um caminho que me despertou realmente pensar a razão da existência e que me trouxe respostas para o que eu não tenho resposta, né? Materialmente falando. Né? Acho que para a maioria aqui também é isso. Né? Então, isso é uma sintonia. Como eu posso também me sintonizar com outras coisas, né? Eu poderia ter ido para outros caminhos, né? E que cada um também tem o seu caminho, tem a sua busca, né? Outra coisa também é que a sintonia está ligada a pensamentos parecidos, como eu falei, semelhantes se atraem. Aquilo que eu penso, aquilo que eu gosto, eu vou atrair coisas que eu gosto, né? Observem, por exemplo, acho que a maioria aqui tem rede social, né? Você vai ver muito de você se você olhar o que você mais pesquisa. Lá. O que mais aparece para você, né? Eu gosto de futebol, vai aparecer muita coisa de futebol. Eu gosto de cozinhar, né? Eu gosto de estudar, eu gosto muito de autoconhecimento, né? Então aparece muita coisa relacionada a isso, né? Eu gosto de política, vai aparecer muita coisa relacionada à política. Não só pelo algoritmo, né? Que o algoritmo entendeu também essa lei da sintonia, né? Que ele vai trazer mais do que você pesquisa. Mas é porque é aquilo que você se identifica, é aquilo que você busca. Né? Então, tudo vem também de acordo com isso, aquilo que você vai atrair. Né? E outra coisa também é que a gente tem uma ponte magnética que cria vínculos. Ninguém aparece na nossa vida por acaso. Por exemplo, porque a gente tem amigos, né? E a gente sintoniza com pessoas. Tem várias pessoas em um determinado grupo, mas sempre tem aquela pessoa que a gente se identifica com mais propriedade, né? Que a gente cria mais vínculos, e isso é até da mesma família. A gente vê que tem irmãos que talvez sejam até mais distantes do que outras pessoas que são desconhecidas, né? Porque os vínculos afetivos e as sintonias nem sempre estão ligados aos laços consanguíneos, como a gente já estuda, né, no Evangelho também sobre isso, que a nossa primeira sociedade é família, e não é fácil lidar com as diferenças, com a ausência de afetos, né? Por exemplo, a gente espera sempre que uma mãe ame um filho, que um filho sempre ame os pais, ou que um irmão sempre tenha afeto sobre o outro, e isso não acontece. Isso é real na vida. E isso tem trazido muito sofrimento, porque a gente espera que o outro seja isso. Que é um dos grandes processos também da lei da sintonia, é isso. É esperar que o outro sintonize na mesma frequência que eu. E não é assim. E ainda tem mais. Nem sempre a frequência vai ser a mesma. Até a nossa. Tem momentos que a gente está muito bem, que a gente está feliz, que a gente tem está tranquilo. Tem momentos que isso oscila. Então, a sintonia ainda tem isso. E é nesse momento que o orar e vigiar funciona muito, né? Que é essa percepção. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou pensando isso? Certo? Por que eu estou agindo assim? Né? Eu convivo assim, com pessoas espíritas, e aí teve uma pessoa espírita que teve uma ação assim na minha frente que me parou, assim, porque a pessoa se chateou muito por uma coisa material tal. E aquilo foi tão, assim, para mim, me chocou na hora, porque eu pensei assim, meu Deus, que coisa infantil, que apego bobo, né? De uma pessoa que tem uma concepção espírita, que ainda é um julgamento, né? Mas é porque o outro ele não é perfeito, não é porque ele é espírita, não é porque ele é um religioso, não é porque ele é velho, né?
Todos nós estamos aqui nos aperfeiçoando e aprendendo. Né? Mas a gente observa isso, que as pessoas têm os altos e baixos. Claro que um fato não vai tirar o seu mérito. Ah, não é porque alguém um dia não foi adequado com a gente, não falou como devia, não estava legal, não correspondeu à nossa expectativa, que vai apagar tudo. Essa pessoa agora é a pior pessoa do mundo. Não é assim, né? E isso é uma maturidade também da gente entender por quê. Porque nem nós somos perfeitos, nem bons, nem, né, legais o tempo inteiro, quanto mais o outro. Né? E é essa frequência também que acontece, né? Outra coisa também, buscamos estar próximos de quem gostamos. As mesmas vibrações e afinidades, e isso ocorre no mundo material e no mundo espiritual. Né? Por quê? A nossa frequência, quando baixamos a nossa frequência, né, de raiva, de mágoa, de julgamento, a gente vai atrair também, no mundo espiritual, os espíritos que pensam e agem dessa forma. Né? E aí vem as obsessões, que às vezes são pequenas, são de momentos, né? A ira e tudo mais. Quantas coisas já passaram na nossa mente que naquele momento ali, por exemplo, de uma discussão, de uma briga, de uma atitude, a gente, talvez, eu digo assim, Deus nos segurou ali para que a gente não tivesse uma atitude errada. Por quê? Porque a gente se sintonizou com espíritos. Na verdade, nós perdemos a nossa frequência, baixamos a nossa frequência, e os baixos espíritos de frequência baixa, eles nos aliam aí. Eles nos pegam nisso aí. Né? E é esse cuidado que a gente tem que ter nos nossos milindres, né? De alguém falar. Outro dia mesmo, eu estava fazendo uma palestra, na verdade, um estudo no Centro Espírita, e aí eu falei uma coisa que acho que uma pessoa não gostou, e a pessoa falou assim, mas o que é que tem isso a ver com o que você está falando, com o que a gente está estudando, né? Como se eu tivesse fugido do tema, na verdade. Na verdade, eu dei um exemplo para mostrar o que tinha a ver com o que estava acontecendo. Só que eu percebi o quê? Que de alguma forma aquilo incomodou aquela pessoa, a minha fala. Né? Incomodou, eu simplesmente, desculpa, parei, fiz uma reflexão, mudei o rumo, porque eu não ia ficar batendo de frente naquilo ali. Porque eu percebi que aquilo ali, de algum modo, ia acabar baixando a frequência do momento em que a gente estava vivendo, que era um estudo espírita, e não era um debate. Né? Eu posso não gostar, ou alguém não gostar de uma opinião minha aqui, e está tudo certo. Né? O que tem que se manter é o respeito. E aí que está. É nesse momento que você tem que ter essa observação, esse jogo de cintura, para não se desarmonizar, porque é na desarmonização que o obsessor nos desequilibra. Né? Viu? E entender também que essa é uma lei, e sendo uma lei, a gente não pode fugir dela. Ninguém aqui vai dizer, eu não vou viver a lei da sintonia, eu não vou me sintonizar. Vai. Queira ou não. Nós estamos todo o tempo nos sintonizando. Né? Não é à toa que está aí as redes sociais, está aí os meios de comunicação para provar isso. Né? E assim, bons espíritos simpatizam com o bem que nós estamos nos esforçando em melhorar, em progredir. Né? E os maus espíritos, ou os espíritos menos evoluídos, né, de baixa evolução moral, eles também vão criar afinidades com esses sentimentos, com o que sentem isso. Né? E as afinidades tanto ocorrem numa troca material como espiritual, como eu falei. Geralmente, quem é violento vai se aliar com quem é violento. Né? Quem é viciado com quem é viciado. Então, os semelhantes eles vão se atrair, eles vão se afinar. Né? Por quê? Porque pensa como eu, então é agradável estar com alguém que pensa como eu, né? Que não faz eu pensar, por exemplo, eu mudar. E isso muitas vezes vai principalmente para um lado negativo. Né? O pior é isso, quando isso ocorre, essa afinidade, ela está lhe prejudicando e não lhe auxiliando. Né? Hoje mesmo, acho que todo mundo deve ter visto essa notícia que correu o mundo aí, né? Dos meninos que maltrataram, né? Mataram, né? Um animal. E assim, gente, eu chorei, assim, porque eu gosto muito de bicho. E para mim, assim, é uma falência familiar e social, né? Quando a gente vê isso. Meninos de classe alta, média, né? Um animal indefeso. E por que um ser humano faz isso, né? Eu parei para pensar. E eu já tinha estudado algumas coisas sobre a lei da sintonia, estava revendo. Eu pensando, meu Deus, que sintonia é essa?
onde faz vários jovens se reunir, quer dizer, nenhum ali poderia dizer, não, não vamos fazer isso, vamos tirar isso aqui, né? É porque eles estavam sintonizados numa experiência terrível, né? Mas que é um despertar, é um escândalo aí na sociedade, como o Evangelho também nos fala, né? E que precisamos pensar, os pais pensarem, né? Que tipo de educação estamos dando aos jovens, né? Onde tudo é permitido, onde a violência é negligenciada, é naturalizada, né? Onde não há afeto, não há empatia, né? Que é um outro fator também da sintonia. Eu pensar, meu Deus, se fosse o meu bichinho, se fosse comigo, né? Então, são coisas mesmo que a gente necessita repensar nesse mundo, né? E que está difícil, né? Não é fácil. Eu digo a vocês, enquanto professora, enquanto educadora, enquanto mãe, a gente tem muito que repensar, né? Nossas atitudes, nossos exemplos, a nossa cultura, né? E é isso. Mas voltando aqui, as afinidades, elas são estimuladas também, né? E tanto para o lado ruim como para o lado bom, como eu falei, quem é que nunca teve raiva, quem nunca teve sentimentos ruins? Mas a questão é a gente não alimentar esses sentimentos, né? No livro, Joana de Ângeles nos fala sobre como atraímos a simpatia também dos bons espíritos pela a boa atitude moral, que é isso também que nos eleva, né? Quando eu faço bem, quando eu elevo meu pensamento, né? Quando eu vejo que o outro vem com um pensamento de sintonia negativa e eu ultrapasso aquilo ali, né? Às vezes a pessoa vem tão rude. Outro dia fui pedir informação, a pessoa estava tão assim. Aí eu disse, tudo bem, como é que você está? Estou ótima. Aí eu puxei conversa, falei de algumas coisas, a pessoa já mudou. Porque às vezes a pessoa não é a gente que está com o problema, às vezes o problema é o outro lá, mas a gente pega para a gente, não, tá uma pessoa grossa, uma pessoa, né? Às vezes a gente precisa até perguntar, calma, você está com algum problema? Está precisando de algo, né? Então a gente precisa também ter essa sutileza. A gente também está precisando muito no mundo de gentileza também, gente. A gente está muito duro, a gente está muito, eu tenho que resolver isso agora, ou é o outro, né? Fulano fez isso comigo, fulano foi assim assado, né? Eu acho que todo mundo já falou isso aqui, eu encontrei fulano, acabou meu dia, fulano tem uma energia horrível. Hoje eu preservo muito isso, assim, de não falar, e quando eu sinto isso, eu tento bloquear, né? Até uma sugestão aqui, eu digo, vou pensar, ele é um filho de Deus, abençoado, está passando por suas dores, suas dificuldades, que eu nem sei. Então, quem sou eu para estar julgando, né? Para estar condenando as pessoas? Então, a gente precisa também ter esse cuidado, né? Essa compaixão, que eu acho que é uma lei profunda também da vida, acho que é uma das maiores, né? E é quando a gente desenvolve essa sintonia com a compaixão, acho que tudo fica mais fácil, né? Outra coisa também, a lei de sintonia não é uma lei simplesmente de pensar positivo. Eu vou pensar positivo e tudo vai ser legal. Eu só penso no amor. Claro que isso é importante, né? A gente pensar o bem. Mas eu não vou sair, por exemplo, viajar pensando no acidente, pensando em coisas ruins, eu bloqueio isso. Eu até tenho uma técnica, né, que eu faço, que é um computador. Eu digo, exclui, deleta, apaga, põe, entendeu? Ou bota outros pensamentos no lugar. Que eu também penso meus pensamentos, viu? Às vezes, uma boa alternativa para mudar, principalmente aqui os médios, é pensar assim, por que eu estou pensando isso? Isso está me levando a quê? Esse pensamento, porque nem tudo é nosso, né? E a gente sabe disso profundamente. Porque a nossa mente também é uma mente, né? Os psicólogos já falam isso, né? Nem religioso, né? Nem a mediunidade, mas a gente sabe disso. Então, fazer essa asepsia no nosso pensamento, nos nossos sentidos, certo? E pensar isso, que o que vai transformar as nossas imperfeições é exatamente a nossa transformação moral, né? A sintonia não é só construir o pensamento bom, mas também os atos bons, os valores do amor e a mudança do nosso comportamento, né? Eu digo todo dia, eu agradeço muito ao estudo do Evangelho, tudo, porque me transformou para um bem maior. Porque, assim, até hoje eu tenho um senso de justiça muito grande, assim, sabe? De coisa, mas, assim, acho que me ensinou, por exemplo, a falar na hora certa, a não julgar, mas também, claro, lutar pelos meus direitos, sim.
reivindicar aquilo, ter a minha opinião, mas também respeitar o lugar do outro, e entender também que cada um fala de um lugar e que o mundo não pode ser medido só com a minha régua. Então, isso foi um aprendizado. E isso vai envolver as minhas sintonias. E entender o seguinte, por exemplo, que tem coisas também que não dá certo, tem convívio que não dá. E distância saudável, a gente às vezes precisa ter isso, né? Nem todo mundo dá para a gente conviver, para a gente se alinhar. Não precisa ficar inimigo, mas também não precisa conviver com o outro. Que eu sei que, por exemplo, não se afina comigo, que não gosta. Por exemplo, eu tenho amigos que têm umas divergências de opiniões, né? Opinião política mesmo, que hoje é bem polêmico. Eu evito falar sobre isso com eles. Por quê? Porque eu sei que não vai levar a nada isso e vai fazer uma discórdia maior. Então, a gente precisa também ter esse discernimento. Né? Por exemplo, tem gente que dá para a gente conversar sobre a questão da espiritualidade. Né? Tem outros que não. Sutilmente a gente pode até falar, mas a gente não dá para ter determinados diálogos. Né? Então, isso também tem a ver com aquilo, né, que a gente está aprendendo com essa lei da sintonia. Né? Outra coisa, a lei da sintonia é como uma frequência de rádio. Né? Todo mundo aqui, acho que é mais velho, acho que já fez uma frequência de rádio, né? Lembra que a gente buscava a rádio, né? E aí ia sintonizando mesmo chiado. Até chegar a rádio, né? Hoje as pessoas acho que ouvem pouco rádio com esse negócio, né? Dos podcasts, das plataformas aí de música, mas a gente tinha dificuldade de sintonizar, então era bem isso. Então, a gente tem que pensar nisso, que precisamos observar, medir, avaliar e organizar a sintonia. Então, às vezes, está chiando aqui. Por que está chiando aqui nesse relacionamento, nessa convivência com essa pessoa? Né? Às vezes, pense aí que as pessoas... o rádio do meu tempo. O rádio não existe, viu? É o maior meio de comunicação do mundo. Mesmo o celular tem rádio. Pode ver que todo lugar tem rádio. Avião... Os aviões mais, né, potentes do mundo, o navio, é o maior meio de comunicação ainda. As frequências de rádio são bem importantes no mundo, mas aqui, que é meio o que acontece com a gente, é uma frequência eletromagnética. Onde eu quero me ligar? Onde eu quero estar? Né? O que eu quero ouvir? Então, isso também vai estar de acordo com as ondas que eu vou buscar. Né? Então, organizar essa sintonia, porque são as ondas que a gente quer transmitir e também que a gente quer se conectar. Vou dizer uma coisa aqui a vocês, que eu penso, eu sou responsável pelas minhas escolhas. Nem sempre as coisas vêm do outro. Algumas coisinhas, mesmo que venha do outro, cabe a mim interpretar, permitir ou não. Certo? Claro que tem coisas que eu não vou poder mudar, tem coisas que estão além da minha ossada, mas eu posso escolher com quem está, o que ouvir. Hoje até, se alguma coisa me incomoda, eu boto um fone de ouvido. Eu aprendi a ouvir aquilo que eu quero. Essa foi uma técnica bem, sabe? Hoje eu estou assim. E falar na medida certa. Então, buscar esse equilíbrio. Né? Então, tem coisas, às vezes, que o outro fala que eu não pego para mim. Mesmo, falou ali, foi para mim, problema do outro. Então, eu busquei entrar nas sintonias também daquilo que é importante para mim. Daquilo que vai me fazer uma pessoa melhor, que vai me trazer aprendizados, certo? Pensar assim, o meu bem mais precioso de todos nós aqui, gente, é o nosso tempo. O que a gente está fazendo com o nosso tempo? Com esse tempo aqui que a gente tem de aprendizado, mesmo que o tempo seja infinito, o que eu posso melhorar aqui, nessa existência, nessa vida, eu vou melhorar, eu vou fazer. Eu vou me organizar para isso. Né? Se algo me incomoda, se afasta disso, trabalha isso, vai buscar ajuda. Às vezes a gente precisa também de uma ajuda psicológica. Por que a gente permite tanto? Por que a fala daquela pessoa? Porque fulano não gosta de mim. Fulano às vezes não gosta nem dele mesmo, ou dela, vai gostar de mim. E eu estou preocupado com isso. E eu vivo em função disso. Então a gente também precisa trabalhar isso. Precisa trabalhar isso nos adolescentes, nas crianças. Né? A gente precisa muito ver essa questão também. Né? Outra coisa também, gente, é construir novos pensamentos, né? Novos valores. A gente precisa aprender isso, porque eu posso escolher e mudar o canal da rádio. Se eu estou ouvindo uma rádio de uma música que eu não gosto, eu vou lá e tiro. Se hoje é o celular, eu vou lá e coloco outra.
certo? Hoje, até na rua, com essa moda aí desse negócio de paredão, eu digo a vocês, no dia que tá tocando aqui na rua, eu vou para a roça, saio, eu vou para outro lugar, procuro um lugar mais silenciado, ou boto um fone de ouvido. Infelizmente, eu não vou poder mudar o que está na rua, mas eu me mudo de lugar, né? E eu me permito isso. Né? Então, são essas coisas. Né? A lei de sintonia, gente, é como a frequência de rádio, como eu falei, a gente precisa medir, avaliar as ondas, né? O que queremos transmitir. É uma força também eletromagnética, que a gente não vê, mas ela está aqui o tempo todo com a gente. Né? E Jesus fala o tempo todo nessa transformação moral. Ele começa, né? Ele fala que toda mudança começa exatamente na nossa mudança íntima pessoal, na nossa transformação íntima. Né? Que é o que o Evangelho nos diz. Tudo começa em nós e finda em nós também, desde quando a gente permita, certo? E a gente precisa permitir uma vibração maior, uma onda maior, que é a onda do amor. Né? Quando a gente realmente se permitir isso, pouquíssimas coisas vão nos atingir. E pode ter certeza que a frequência baixa, a gente vai aprender a controlar, porque a gente vai estar sempre buscando essa sintonia do bem. Né? E aí a gente não vai entrar naquele caos do outro, no desequilíbrio do outro. Né? A vibração de amor é a maior onda e seria a maior revolução desse mundo. Né? Imagina se todo mundo realmente estivesse nessa onda de amor. Maria, a gente ia ter um tempo de paz como nunca visto, né? Mas ainda é difícil, porque a gente vive ainda no mundo imperfeito, apesar de que muitos buscam a perfeição nesse mundo ainda. Né? Então, o amor, ele emite ondas de vibrações elevadas que encerram a prática como a não violência e a resistência pacífica. Né? No livro Luz das Trevas, tem uma parte que ele fala ele dá um exemplo, né? Exemplifica através da história de Leon Tolstói, acho que é isso, né? E também de Gandhi, que fala que são dois exemplos da mudança, né, da luta contra a crueldade no mundo e a violência. E de forma pacífica. Né? Nenhum dos dois pegaram em armas, nenhum dos dois brigaram, né, entraram em combate, mas fizeram a sua parte a partir de quê? De uma pregação à não violência de maneira amorosa e pura. Então, esses são dois exemplos muito fortes de sintonias de amor no mundo, né? De passividade, né? E que a gente precisa nesse mundo de tanto conflito, onde a gente vê que a maior parte das pessoas ainda estão numa infância moral, espiritual muito grande, né? Você vê, por que as pessoas violentam? Por que as pessoas matam? Né? Por duas coisas, materialismo e poder. E a gente fala o tempo todo, eu não vou levar nada daqui, né? Todo mundo sabe que vai morrer. Mas essa loucura, né? É o sucesso a qualquer custo e tudo mais. E aí vamos destruir o outro, eu tenho mais. Né? A gente vê esses líderes mundiais com esse pensamento terrível da guerra. Né? Onde não vê o ser humano, as crianças. Quem tem muito dinheiro, cada vez mais eu quero ter mais, trilhões, cara trilionário. Agora, para quê? Aí a gente pensa, posso tentar, eu tenho 10 carros, não sei quantos bilhões. Um vazio existencial profundo que começa a ser preenchido de coisas. Né? E de ego, que é outro processo também. Então a gente precisa rever essa sintonia, precisa rever os valores que são pregados também para a gente, né? Qual é o valor realmente do sucesso, né? O que é ter sucesso? Né? Quais são os valores que importam? Quando eu julgo o outro pela cor, né? Quando eu diminuo o outro pela função que ele trabalha. A fulano é melhor, né? A gente fala, eu já vi muito isso. A fulano hoje é sucesso porque ele tem dinheiro. Esse é o padrão. E, na verdade, nem sempre, né? Claro que a gente precisa de qualidade de vida, a gente precisa, né, ter bens para viver nesse mundo material, mas não dessa forma obsessiva. E a gente está vivendo uma sintonia terrível obsessiva, né?
Então, busquemos a identificação com o pensamento divino, através da pureza e da elevação, como nos ensinou Jesus todo o tempo. Analise o nosso padrão, analisar o nosso padrão vibratório, como sugestão, a meditação, que nos ajuda, né? Na mediação entre a emoção e o pensamento. Devemos também estar atentos, selecionar o que podemos dar, selecionar como e quando podemos dar abertura a determinadas frequências, né? Que é controlada também por nós. Essa questão da mediunidade, né? Em que as pessoas dizem que elas não conseguem controlar, elas não conseguem entender. Mas todos conseguem. Agora é preciso também o quê? O que Divaldo sempre nos fala, que é a disciplina, é o estudo, é a compreensão do que esse fenômeno, do que isso, né, está em mim, e por que eu estou permitindo isso, porque isso está vindo até mim, então eu preciso, né, trabalhar isso. Porque a gente tem coisas, né, em muitas situações que a gente não compreende ainda. Um dia a gente pode compreender no mundo espiritual, né? Mas a gente precisa saber lidar com isso. E até isso a gente vai dizer, não, isso está na mão da força divina maior. A resolução está com ele, não comigo. Então, se está além daquilo que eu posso resolver, do que eu posso fazer, eu entrego, eu confio. É outro problema também, que a gente entrega a Deus até determinado ponto, porque a gente quer no nosso tempo e na nossa hora a resolução das coisas, né? E aí é um outro processo. Então, devemos estar atentos, selecionar o que podemos dar abertura, a frequência, né, controlada por nós. Como eu falei, é como um rádio que nós podemos transmitir, escolher, e temos também o livre-arbítrio. E também podemos pedir, gente, para diminuir os ruídos, diminuir as dores. Todo dia eu peço a Deus, oh Deus, eu quero aprender, mas bem mais levinho, mais tranquilo. E eu me dou esse direito, viu, de pedir, viu? Quem quiser lá sofrer com suas dores, sofra. Claro que estou brincando, né, gente, que a gente não tem esse poder, mas eu peço muito a Deus isso, que eu aprenda com mais tranquilidade. Que os meus caminhos sejam tranquilos e abençoados todo o tempo. E eu penso isso e eu tenho recebido isso. Então, acho que também a gente também tem esse direito de pedir para receber, né? Porque às vezes também tem um pouco mais masoquismo, o sofrimento é o que faz crescer e tal, mas o amor faz crescer muito mais, né? O amor é a lei maior, né? E é isso. Devemos também estar atentos, né, na frequência daquilo que a gente está sintonizando, daquilo que a gente está também recebendo, certo? Chico Xavier diz, na fala dele, que cada um e cada mente vive na companhia daquilo que elege. Então, que a gente busque eleger as melhores coisas do caminho, né? A gente busque sintonizar com o que traz a luz e não o que traz as trevas. Busquemos também os filtros energéticos, mentalizações positivas. Né? Aqui que momento de paz a gente está vivendo, né? Nem o barulho da rua aqui está me incomodando. Por quê? Porque a gente está sintonizado aqui no momento de tranquilidade, né? Numa fala mais tranquila, no silêncio, no pensamento. Então, percebam como essa prática aqui é maravilhosa. E por que a gente não faz isso sempre? Né? Geralmente a gente está com muita pressa, com muito desespero, e isso nos desequilibra. Né? Então, busquemos isso, a conexão com a natureza, que é outra coisa profunda. Né? Sempre eu conto isso, que a primeira vez que eu fui no centro espírita, passando por uma situação complicada, adolescente, aquela cheia de dúvida, de coisa, e aí um senhor velhinho, ele virou para mim e falou assim, olha, Margarete, quando você estiver angustiado, olhe para a natureza, vê como tudo dá no tempo, as folhas, as flores, os frutos, olha o sol, ele tem um ciclo bonitinho, certinho, por que essa pressa? Por que querer mudar as coisas? E eu parei, isso é uma lição que eu tenho profunda até hoje, sempre quando eu estou angustiada, eu olho para o céu, sempre. E isso é lindo, porque me dá a resposta.
Tem coisas que eu digo, Jesus está sempre olhando para mim dizendo, calma, filha, está tudo certo. Entrega. Né? As coisas são como tem que ser. E faz a tua parte. Né? Que é isso que é importante também. Certo? Então, é importante a percepção do sentir. Que tipo de força estamos entregando os nossos sentidos? Quem está controlando o nosso coração? Né? Tem uma palestra do Haroldo que ele fala sobre sintonia, que ele diz isso, ele pergunta, né? Quem é que está controlando o nosso coração, os nossos sentimentos? Percebamos também os sentidos, a raiva, o desânimo, o medo, as ondas perturbadoras. Então, quando vier isso, respirar, pensar, avaliar. É um problema? Como eu posso resolver? É um passo. O que é que eu posso fazer hoje? Eu estou sentindo um problema no estômago. Eu não vou ter uma cura imediata, mas eu posso mudar minha alimentação, eu vou tomar mais água, eu vou comer coisas mais naturais. Eu vou cuidar daquilo, né? Isso está doendo, né? Isso me incomoda em alguém, eu vou chegar calmamente com aquela pessoa e conversar, aquela fala sua, aquela forma que você agiu não foi boa, eu não gostei. E amorosamente a gente consegue, a gente diz, né? A gente vai se libertando também. Então é isso, né? E essas ondas perturbadoras, esses sentimentos, né, que nos norteiam a nossa existência, que podem nos trazer desequilíbrio todo o tempo, nesse planeta, nesse mundo imperfeito, mas também que precisamos compreender os processos, estudar, sair dessa infância moral, né? Sair desse lugar de vítima também, de autopunição, que é outra coisa também, a gente fica sofrendo muitas vezes pelo passado. Eu sempre falo isso, foi um aprendizado muito grande nas minhas terapias, nos meus estudos, que assim, o passado ele hoje é uma referência, mas eu tenho que entender o seguinte, que o que eu errei, o que eu fiz, foi o melhor que eu poderia fazer, diante da consciência do que eu tinha naquela época. Então, por que eu tenho que estar me punindo hoje, né? E Deus olha e diz, minha filha, besteirinha, já passou. Olha para frente e se melhora. Vais e não pecas mais, né? É bem forte isso. Então, eu não vou ficar olhando aquilo como um aprendizado. E agora é o meu momento. O que é que eu posso fazer hoje? Qual ser humano eu posso ser hoje, nesse momento? Qual profissional, qual mãe, qual pai, qual amigo? O que eu posso fazer de melhor para a minha vida hoje? Eu vou fazer nesse momento, né? E isso é uma percepção também, né? É uma análise. Né? Problemas todo mundo tem, todo mundo vai ter, sempre. Mas não é o problema em si, é como eu vou vivenciar esse problema, como eu vou buscar entender. Né? E entender também que vai ter coisas que não lhe pertencem e você vai mudar aquilo que está em você. A mudança, a sintonia, a frequência é sua. O outro, a frequência do outro é dele. Vai lhe atingir também se você permitir. E até onde você permitir. Porque se a gente para pensar, a maioria das coisas que acontecem na nossa vida, acontece também com a nossa permissão. A gente abre o espaço, abre o caminho para que o outro chegue. Então, a gente precisa rever isso, né? É sair dessa infância moral e nos tornarmos adultos e conscientes das nossas atitudes, certo? Compreender que a lei divina, de que o sofrimento do outro não pode nos atingir, mas que a gente precisa vencer o egoísmo, traçar uma rota de evolução consciente, se harmonizar com as correntezas da vida, né? Porque assim, com a vida como um mar, né? Tem uma poesia que é filosófica, né, do Santos, que ele fala, né, como a onda no mar, nada do que foi será do jeito que foi um dia, tudo passa e passará, né? Tudo, tanto as coisas boas como as coisas ruins. Então, o nosso grande mal na vida é esses apegos. Tem dois problemas fortíssimos em nós, né? Que é o quê? O apego às coisas e a expectativa demais. A gente espera que as coisas sejam como a gente quer. E nem sempre será, né? Então, compreender essa lei divina, né? Entender, parar de brigar com a lei divina também, corrigir nossas atitudes com paciência e amor. Né? Isso é um plano longo, viu? Para longo prazo. E é um exercício diário, todo dia, toda hora. Né? Entender que somos imãs,
que atraímos também, né? Que repelimos também. E abrir o canal e a conexão com o bem maior, criar um campo magnético, revendo o que pensamos, o que falamos, o que ouvimos, o que fazemos, o que praticamos, né? Então, a gente precisa rever isso. Rever os nossos hábitos, rever os nossos vícios, rever realmente por que, que eu estou pensando, como eu falei inicialmente, né? Por que, que eu estou pensando isso? Por que, que eu estou atraindo isso? Então, são as perguntas. A gente precisa aprender a se indagar, né? Quem já fez algum tipo de terapia sabe aqui. O psicólogo, o terapeuta, ele faz perguntas para você. Aí você vai entender que as respostas são todas ali. Estão todas em você. E vai ter coisas também que você não vai saber. E está tudo certo. Né? Então, que sejamos não só a mudança que a gente quer no mundo, né? Mas a mudança que nós queremos em nós mesmos. Para que assim a gente possa sintonizar com a nossa energia maior, que é a do amor, né? Que é a nossa maior frequência. E é isso, gente, que eu tenho para dizer para vocês. Muita luz, muita energia do bem aí para todos. Numa frequência, né, de paz e amorosidade. Um abraço. Estou aberta aí. Colocações, não sei se atingi a expectativa, se falei tudo que foi necessário, mas está aberta aí para complementações, para críticas. Obrigada a todos. Gratidão aí pela oportunidade. Está franqueada a palavra, viu, gente? Vamos, eu posso fazer uma perguntinha, Maga? Boa. Eu não estou ouvindo. É lá? Boa noite, gente. O Agenor deu uma saída, não estou vendo ele aqui, né? Pronto, então... Ô, Léo, só um minutinho, Léo. Ok, Margarete, obrigado, minha amiga, pela sua reflexão, palavras, e parece assim uma palestra falada por uma psicóloga, né? Você falou tantas coisas assim importantes e úteis que todos nós passamos, e que às vezes numa palestra assim espírita, né, que traz conceitos doutrinários, não, você trouxe coisas e falou sobre a alma da gente, as necessidades que a gente precisa urgentemente nos olhar e começarmos a fazer autoanálise, né? Muito boa a sua reflexão. Nos trouxe, assim, mais uma noite de conteúdos para que a gente pense, repense sobre quem são as nossas companhias, quem escolhemos para compartilhar com os nossos pensamentos e sentimentos, né? É um desafio e é uma realidade. Muito obrigado, minha amiga. Sim, Léo, vou agora abrir aqui um tempo, né, para poder as pessoas trazerem suas interpretações, suas opiniões, fazer perguntas também, tá bom? Tá aberto aí, é só levantar a mãozinha que eu vou aqui. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, Margarete. Adorei, viu, querida? Boa noite, querido. Vamos ter um evento agora daqui a alguns dias, né? Uns 15, 20 dias, que vai ser o carnaval, né? Então você já imaginou quase o nível de frequência, quer dizer, não é assim criticando o carnaval, não, mas tem algumas pessoas que vão ter uma sintonia, que vão sintonizar para fazer o mal, que vão procurar só para briga, que outros que vão se divertir, agora outros também vão no intuito de provocar confusão, né? Também tem isso também. E também eu passei eu estive em São Paulo, passei perto de uma Cracolândia, a senhora viu como aquele povo está com a sintonia já voltada para as drogas, para o mal, né? Para poder ir influenciados, que eles é um ambiente pesado. Eu passei perto de um ambiente desse. É uma energia muito pesada. Nunca tinha sentido isso, não, mas eu vi aquilo ali é um umbral no plano físico. Eles
eles materializaram um ambiente o que a gente vê escrito na doutrina, né, falando, no umbral, a gente viu assim num plano físico ao vivo. Ali, a Cracolândia é realmente pesadíssima, a sintonia ali é muito vibrada, muito pro mal. Quer dizer, tem umas pessoas que são sugadas ali, que eu já pressenti uma coisa muito grande, né? Eles migram de um lado para outro e parece um bando assim de formiguinhas, assim, pessoas assim se degradando, assim como fossem pessoas mortas, né? Como fosse um bando de zumbis, né? A melhor opinião, o melhor exemplo são os zumbis. É horrível. A pessoa tem a sintonia todos ligados para parece ser um reflexo do plano espiritual que eles do umbral que, né, que a parte do umbral, uma psico próximo materializado de lá do plano que eles criaram do umbral para cá, o plano físico, é realmente terrível. São exemplos assim de tipo de sintonia, né, que a gente tem aqui na Terra, né? Em grupos, né? Temos o carnaval, temos esses eventos de aglomeração, né? É que não condenando o carnaval, não, né? Tem gente que vai para festas, tem outra vibração da sintonia, mas tem outros que estão na sintonia de guerra, de violência, que aí atraem outros irmãos que já desencarnaram, que também estão procurando um momento para se vingar, né? De alguns adversários, aí aproveita esse momento de descuido da gente. É só esse exemplo só. Bem, gente, eu não vou pedir desculpa porque o problema não foi meu. O problema foi da internet. E ela, quando ela resolve cair, ela não nos anuncia, não é isso? E na hora que Margarete encerrou o trabalho, eu vi, foi no momento que a internet caiu. Então, eu só tenho que dizer a você, Margarete, que foi uma exposição, né, que nos trouxe uma advertência, de certa forma, com o nosso pensamento, com as nossas atitudes, porque lei de sintonia é isso. A gente tem que estar atento no que estamos pensando, porque nós somos detentores dessa vontade. A gerência somos nós pelo nosso pensamento. Agora, precisamos saber se o nosso pensamento, como o Léo trouxe os exemplos aí, se os nossos pensamentos estão sempre ligados nesse processo. Se estão, aí é que tem que as antenas ficarem sobre aviso. Mas ele pode ser esporadicamente? Pode. Agora, a gente vai ter que escolher aquilo que a gente tem afinidade. Então, se a gente tem afinidade pela coisa ruim, é um direito nosso, é uma escolha nossa. Então, a gente tem que ter afinidade para sintonizar. Então, sintonizar é justamente isso, é que está com uma antena psíquica voltada pela nossa vontade, pela nossa escolha, pelo nosso desejo de querer algo ou alguém. Mas vou passar a palavra para o meu irmão João, que eu sei que ele vai nos presentear com belos ensinamentos. Fique à vontade, meu irmão. Meus irmãos, muita gratidão a essa querida irmã que hoje nos agracia com palavras tão simples e bastante encorajadoras com relação à lei de sintonia. E eu gostaria de aproveitar a palavra do nosso irmão Agenor, quando ele fala acerca da lei de sintonia muito bem elaborada e discorrida pela irmã Margarete, e me fez recordar um diálogo que eu mantive com um benfeitor espiritual já há algum tempo atrás, há muito tempo, inclusive, quando ele fez uma abordagem dentro da linha que a nossa irmã nos trouxe, e ele amplificou um pouquinho mais, falando que nós temos também que analisar a sintonia com os nossos pensamentos. Se o pensamento for positivo, que nós absorvamos e colocamos em prática, dentro do possível. E se for um pensamento deletério ou negativo, que nós não nos esforcemos para expulsá-lo, e sim dialogar com ele. Fazer ver com que ele compreenda que aquela situação não é compatível para ele estar dando aquela condição e que ele permita que a mente do cidadão seja inundada por pensamentos opostos àquele negativo que está vivenciando naquele instante. Então, isso me fez refletir
E é uma coisa que eu tenho feito constante, porque muita gente fica preocupado com um pensamento negativo e busca expulsá-lo de qualquer maneira. Esse meu irmão talvez não seja o melhor caminho. Você dialogue com o seu pensamento, com muita calma, com muita amorosidade, e certamente o sucesso será muito maior. Meus irmãos, todos que me antecederam, um grande abraço, muita paz. Minha irmã Margarete, que Deus lhe abençoe e te ilumine. E eu sei que você tem um guru também como instrumento orientador, que é o nosso irmão Adalberto, a quem eu, de longe, tenho uma simpatia e um carisma muito grande. O meu respeito, meu irmão Adalberto. Muita luz, viu? Você emite, meu irmão, vibrações de energias altamente positivas. Que Deus te abençoe e lhe ampare. Muita paz. Obrigado, meu irmão João. Muito obrigado pela essa beleza de informação também que você nos trouxe essa noite, para que a gente possa refletir em um detalhe bastante importante, né, esse que João trouxe para a gente também, que a gente ficar atento com os nossos pensamentos, não expulsá-lo, mas refletir o que é que ele pode. Agora, nessa constância, né, vamos dialogar com esse pensamento. Eu não disse a vocês que ele ia trazer uma bela lição? Pode falar, meu irmão. Não me faça corar, não, viu? E, inclusive, você pode ser responsabilizado em estar provocando o equilíbrio de um ancião. Não faça isso, não. Eu lhe sou grato mais uma vez, que Deus lhe abençoe e te ilumine, tá bom? São dois, então são dois. Não, você só não. É um ancião provocando o outro. Concordo, Mas concordo. É uma provocação saudável, porque eu tinha certeza que ia sair pérola também. Não só Margarete leva apesar de que ter sido ela hoje a expositora da noite, mas eu sabia que você ia... Os louros são todos delas, meu irmão. Lógico. Que ela me fez rememorar. Faz a gente refletir. Então, quando a gente reflete sobre o que ela falou, e a gente vê que a sintonia é uma coisa muito delicada e responsável, né? Porque a sintonia é a mesma coisa. O que é que a gente... Ela colocou bem. Qual é o tipo de música que eu gosto? Eu vou sintonizar. Então, onde é que passa a música que eu gosto na rádio? É na AM ou na FM? Qual é o programa? Que horário é o programa? Então, todos esses detalhes, a gente vai buscar sintonia. Então, quando a gente pega o rádio, né? Quando a gente pega o rádio e liga o rádio, eu sei que naquela FM, ou vamos dizer o Globo, qualquer uma, passa a música que nós gostamos, nós estamos sintonizados. Perfeito. Né? Então, essa é a sintonia. Agora, se o nosso pensamento, como você colocou muito bem, ele vai ficar muito constante, porque a gente diz assim, energia boa é energia ruim. Não tem. Meu modo de ver não tem energia. Tem energia. Agora, a intensidade e a frequência da energia vai depender de nós. E do apoio que estamos recebendo, porque nós estamos dando, né? Então, se nós estamos dando esse pensamento, então vamos receber a carga de quem gosta ou de quem não gosta de nós. Mas não que o obsessor ele é o culpado. Ele é apenas um acessório se alimentando daquilo que nós estamos dando. Então, corrija-se, transmute, transforme-se. É o que está na leitura de hoje, é a transformação moral para que a gente não sintonize com o mal. Mas alguém gostaria de participar desse banquete de hoje? Fique à vontade. Se não tiver, nós vamos ter que encerrar, né? A que hora, Alberto? 9? 21 horas. Eu queria fazer uma pergunta para Margarete. Gente, vá, faço. Margarete, nós sabemos que nós julgamos muitas pessoas, e às vezes a gente acompanha a própria sociedade, no meio em que a gente vive, às vezes a gente traz para nós mesmos aquilo que o comum, o povo às vezes, né, a cultura, e às vezes a gente também entra nessa onda de estar julgando as pessoas. E eu acho que por trás do julgamento está o preconceito. O preconceito, ele nos une, nos sintoniza com algum tipo de energia. Você poderia esclarecer a gente, tirar essa dúvida?
né? O que é que o preconceito pode fazer com que a gente se sintonize, né? A pergunta é essa. Quando a gente pensa, né, como eu já falei, a questão da sintonia, a gente vai se aliar com aquilo que está na nossa frequência, né? Se você pensa o preconceito, o que é o preconceito? Seria o conceito, pré-conceito, né? A própria palavra diz. O conceito é um pré-conceito, um conceito antecipado de algo que você nem conhece. Então, geralmente, as pessoas preconceituosas, elas julgam o outro, né? Julgam a maneira do outro, julgam a roupa. O preconceito, você vê que ele é tão forte que ele vai... Não é só voltado para a questão, por exemplo, racial, que é um dos pontos do preconceito. Que é olhar como, por muito tempo, a cultura afro, por exemplo, ela foi julgada e discriminada. As religiões de matriz africanas, por exemplo. As pessoas nem conhecem, mas elas têm um preconceito sobre aquilo e elas demonizam aquilo. Esse é o exemplo que eu estou dando, que a gente precisa ter esse cuidado. Né? Nós estamos aqui fazendo um estudo religioso, mas graças a Deus o Espiritismo é uma religião que ela diz o quê? Cada um vai estar no seu caminho, vai buscar sua sintonia, sua frequência, e deve ser respeitado e está onde precisa. Mesmo que discorde da nossa visão, mesmo que discorde do nosso estudo. A gente não pode entrar nessa frequência de vamos dizer assim, não é um debate. Claro que a gente pode argumentar, mas eu não vou brigar com o outro nem discutir salvação, por exemplo, porque cada um fala de um lugar também, né? E a verdade para cada um tem uma relatividade. Né? Mas claro que o preconceito eu tenho que combater com o quê? Com um conceito, com conhecimento. Eu vou buscar entender as coisas. Né? Por que alguém discrimina outro? Né? Porque foi ensinado. Você vê que uma criança, ela não nasce preconceituosa, ela não nasce racista, ela não nasce discriminando. Mas alguém diz a ela, fulano é inferior porque é preto, a mulher é inferior a você, se você é homem, e por aí vai. Né? O homossexual é coisa demonizada. E por aí a gente vive uma sociedade altamente preconceituosa nesse sentido. Né? Porque isso é uma coisa que é legitimado, que historicamente é colocado, né? Infelizmente, e é perpetuado, vai se passando. A nossa educação ainda ela é muito, ainda tá muito assim, precária, em vários sentidos. Tanto que quando eu botei o exemplo aí dos meninos, né, da classe alta que agrediram, né, até matar um cachorro, quer dizer, a que extremo a gente está. Né? Qual a necessidade do ser humano? Aquele animal, ele não fez mal àquelas crianças, eles não estavam ali se defendendo, porque a gente poderia argumentar isso, né? É porque a perversidade, a falta de amor, de respeito à vida, ela está se perdendo. Ela não foi colocada nesses seres. Porque eles estão aqui para serem ensinados, para vencer o que você falou como preconceito, para entender. E a gente precisa rever, as famílias precisam rever isso. Nós precisamos também, as nossas falas, a maneira como a gente vê as coisas e o outro, como a gente julga, né? Ah, eu sou melhor do que fulano, do que cicrano, né? E julga as pessoas por isso e por outras coisas. Então, pensar, né? Acho que é bem isso. Não sei se eu respondi, né? E a questão de Léo, eu achei engraçado. Ele falar do carnaval. Eu lembro que eu assisti uma palestra uma vez. É muito tempo no Centro Espírita. É engraçado que na época eu até ainda ia para carnaval. E o senhor do Centro Espírita, ele fez a palestra e falou assim, olha, tem uma frase de uma música, que eu acho que é do Caetano, que diz que atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Aí ele, tu se engana, rapaz. Eu fui uma vez me meter e ir para um carnaval. Tinha um carnaval pior lá em cima. Ele disse que era uma fumaça preta, com gente fazendo miséria, e que ele via aquilo. E que ele olhava para baixo e olhava para cima, que ele disse, eu vou para casa. Que isso aqui não dá certo para mim. Principalmente que ele era um médium de visão, né? E aí, imagine só, né? Que é uma frequência, gente, muito forte, essa questão de multidão, né? Principalmente quem tem uma sensibilidade maior, tem que ter muito cuidado em relação a isso, porque realmente você entra no meio de uma frequência, porque a multidão ela não pensa, né? Muito perdida, assim, muito difícil. Então, a gente precisa estar muito preparado para enfrentar uma multidão, viu? Para entrar, eu digo sempre, na verdade, encontrar grupos, né? Porque você vai ter energias ali de vários
vários setores e várias pessoas, você vai estar aberto também a muitas coisas, né? Então, não é fácil. A questão que ele colocou lá da Cracolândia mesmo, infelizmente, são seres humanos em forma de zumbi, né? Porque o vício é terrível, né? E ali eles chegaram ao extremo mesmo do fundo do poço. Infelizmente, só a compaixão divina mesmo, né? Não é fácil. Eu vejo a luta, né, do padre Júlio Lancelotti aí, que um monte de gente religiosa, inclusive, condena, né? Uma pessoa que tem compaixão, que dá o mínimo, que é o que é um prato de comida, aquelas pessoas visto, né, como ameaça na sociedade, isso tudo. Então, eu não sei, muita coisa para a gente pensar e refletir, né? Mas você vê que quem está ali naquele grupo é quem realmente assimila aquilo, né, que aceita aquilo, que está naquela vibração ali do vício das drogas, né, e tudo mais. Que é um sofrimento também para o ser humano. Que é o quê? É uma fuga. Eu não soube lidar com os processos da minha vida, então para onde eu vou? Eu vou fugir para aquilo, né? Eu vou buscar uma anestesia, que é a droga. E é esse mundo, né? Mas é isso. Não sei se respondi aí a questão. Boa noite, Dirce. Fique à vontade para fazer sua Boa noite, gente. participação. Então, Margarete, sobre a sintonia, né? Sobre aqueles meninos, que são meninos, né? Foi uma coisa chocante mesmo. Imagina, um falou, vamos maltratar o cachorro, né? Todos quatro, a mesma ideia. Imagina a sintonia desses adolescentes. Realmente, nossa senhora, é lamentável isso, né? Porque um poderia falar, não vamos fazer isso com o cachorro, o próprio do cachorro, ou então com pessoas, porque hoje eu vi uma notícia também, que um homem ligou para o outro e falou assim, eu quero matar uma pessoa, você me ajuda? E eles foram lá e mataram. Então você vê que, porque assim, a gente que tem um pouco de esclarecimento, se a pessoa fala, vou fazer, a gente fala, não, fulano, não faz, isso não vai dar certo, mais tarde você vai colher o que você plantou e a gente vai por aí. Então, você falou sobre sintonia, né? Então isso realmente é uma energia, né? Que as pessoas estão ali, né? Praticamente na mesma ideia, né? Então, Léo, sobre a Cracolândia, eu que moro aqui em São Paulo, aquilo ali, você falou assim, é um ambiente pesado. Realmente é. É um ambiente pesado que eu já vi aquilo lá de perto. Eu conheço pessoas que moram lá, né, que tem apartamento e quer sair de lá, não consegue alugar, não consegue vender. Mas eu falo para vocês, aquilo ali são todos uns coitados. Porque aquilo ali é o cachorro da vizinha, gente, é dia e noite. Aqueles... Vocês podem ver que ali é todo... Tem adolescentes também, pessoas adolescentes não, eles são a partir de 18, 20, assim, não tem, é difícil ter um idoso ali. E é mais homens. Aqui no centro, gente, tinha, sabe as quentinhas? Então, nós entregávamos ali perto, né? E aí, um dia aconteceu uma coisa ali na Cracolândia, isso eu estou falando Cracolândia aqui em São Paulo, que não está tão longe da minha casa. É tudo aqui na zona norte, né? Ele mora aqui também. E aí acabou, né? Precisa de ver, gente, a briga que eles começaram a arrumar com a gente. Se a gente não sai de lá, precisou vir a polícia para nós sair de lá. Porque eles queriam, e tinha acabado, sabe? E aí depois resolveu lá, nós não entregamos mais lá. Entendeu? Mesmo porque nós, assim, é perigoso. Agora, sobre a energia de lá, realmente é uma energia pesada, mas quando eu vejo eles, quando eu via, né, que hoje eu não tenho mais acesso, geralmente nós aqui em São Paulo, nós nem vamos mais para aquele lado, sabe, gente? Porque às vezes eles mudam no lugar ali da Cracolândia, no centro da cidade, vai para outro lugar, então a gente não tem mais contato, assim, eu pelo menos não tenho mais. Sabe, eu não vou mais para aqueles lugares, as lojas que... Hoje também a gente compra muito pela internet, né? As lojas que a gente ia ali na Santa Efigênia, ali na Avenida Rio Branco, eu estou falando em São Paulo, né? Que são lojas de, assim, eletrodoméstico, essas coisas assim, a gente não vai... praticamente aquilo ali é Bom Retiro, sabe, gente? Aquilo ali acabou pela Cracolândia. É uma coisa
Eu não sei, gente, eu não sei explicar o que é aquilo. Eu, particularmente, eu vejo aquilo ali, realmente falou bem, parece tudo zumbi, sabe? Aquele tudo assim, naquela sintonia de droga, de aquelas pessoas novo, né? Gente, é o umbral na Terra. Eu acredito que seja isso, né? Então, mas acredito que todo mundo que tem ali, aquela sintonia, nem todo mundo, porque eu conheci pessoas ali que estavam no meio e não se drogavam. Foi incrível isso, entendeu? Mas é uma coisa assim, realmente, uma coisa de sintonia realmente, né? Aquelas pessoas. Hoje mesmo, nós que estamos aqui, nós temos, né, uma energia, lógico que não é igual, mas praticamente, sabe, na mesma direção. Então, são coisas, gente, que a gente sabe, a gente às vezes não sabe explicar. Já dizia Sócrates, né? Só sei que nada sei. São tantas coisas, quando a gente vê no noticiário, adolescentes matando um cachorro, né? Na maldade. Quando a gente vê uma pessoa ligando para o outro, eu quero matar uma pessoa, você me ajuda? O outro vai e ajuda, né? Aí a gente pergunta assim, que mundo é esse? Só que aí a gente nas palestras, a gente falam que foi pior, que já foi pior esse mundo. E a gente está aqui melhorando, aí eu tenho até minhas dúvidas. Esclarece aí, Margarete. Ok. Mais alguém? Interessante quando a gente, Léo, quando colocou essa Cracolândia e disse também, deu a opinião dela, a gente percebe que nós estamos longe do modelo e guia, né? Mas, trazendo ele para a nossa realidade, a gente diz assim, como Jesus operaria naquele ambiente? Ele ia ver que esse ambiente é pesado. Para muitos de nós encarnados, aquele ambiente é pesado. Para eles. Mas que estiver sintonizando com o bem e com o amor, refrigera lá aquele ambiente. Porque está se levando uma força moral. Então, eu acho que quando a gente entra num ambiente, a pessoa diz assim, não vou para o carnaval que é energia. Sim, mas se você levar a sua sintonia, seus pensamentos para o bem, e você vai fazer o bem, não vai sintonizar com aquela energia pesada. Não é verdade? Então, às vezes aquele trabalho ali, aquela situação ali, é para que a gente possa também se fortalecer para que a gente não receba de volta a contaminação. Então, se tem um mal-estar que a gente vai sofrer, a gente tem que... Aí eu volto agora para a ideia que João nos trouxe para a reflexão. Se tem um mal-estar dali, aquele ambiente, eu não estou bem, viu, gente? Eu também não estou bem. Porque houve uma sintonia, uma afinidade. Eu posso não usar aquilo, mas o meu pensamento, as minhas atitudes, naquele momento, naquele dia, não foram boas. E aquilo ali está me fazendo estranheza. Eu vejo dessa forma, né? Porque se a gente estiver bem, e se a gente for fazer o bem ali, como o Padre Lancelotti, eu duvido que ele vai dizer na televisão que aquele ambiente não. Ele trata aquelas pessoas com tanto carinho, com tanto amor, e é protegido por aqueles seres que a maioria, estou dizendo a humanidade, somos nós não, desprezamos, mas eles protegem o Padre Lancelotti, Júlio Lancelotti. Por quê? Porque ele não vê essa energia densa. Ele vê os pobres, coitados, nossos irmãos, perdidos naquela psicosfera. Então, nós que trabalhamos com energia, com magnetismo, deveríamos, nós espíritas, né, suportar naquele momento, resignado em oração, em benefício deles. Então, aquela energia não deve nos contaminar, apesar de que a questão 459 diz que é a influência, mas não deveria nos contaminar se a gente vê um trabalho de amor e do bem, e o resultado vai ser bom. Então, a gente tem que prestar, como o João disse, vamos refletir
sobre esse pensamento, essa energia não está sendo boa, mas não é um ambiente que a gente transforma o ambiente. O ambiente deles não pode ser contaminado com o nosso pensamento nem a nossa energia. Agora, se nos bole, é que a gente é que está com problema também. E aí há um circuito. Pode falar, Adalberto. Boa noite. Obrigado, Margarete. Muita paz. Muita paz a todos. Essa questão de sintonia é preciso ser analisada, porque onde há luz, a treva não existe. Por onde passarmos, se tivermos medo, a gente baixa a nossa frequência. Agora, precisamos ter a cautela de o lugar onde tenha uma situação de perigo, a gente desviar o caminho. Mas, em questão de sintonia, a gente tem que estar firme e estar sempre atento. Porque se chega numa sala escura e liga o interruptor, a escuridão desaparece. Assim somos nós. Nós somos luz, como o próprio Jesus tem nos dito, né? Vós sois luz, deixe sua luz brilhar. Então está aí a sintonia. Sintonia de amor, sintonia de caridade, sintonia de perseverança, resignação. É um trabalho muito forte que estamos buscando. E quanto à situação de o mundo está pior, na realidade, na nossa visão física, a gente vê desse jeito. Mas hoje já temos a condição de divulgar o Evangelho abertamente, sem perseguição. E naqueles tempos era muito complexo. E muitos morreram dando a sua contribuição para que hoje a gente pudesse estar aí falando, divulgando o Evangelho. O próprio Cristo foi o exemplo que deixou essa luz para todos nós. Então, que a gente sempre agradeça a Deus e possa percorrer o caminho da melhor maneira possível. Ainda temos muitos processos inferiores a ser trabalhado, mas com certeza já somos melhores do que reencarnações passadas. É por aí. Gente, eu agradeço a vocês todos pela presença aqui conosco nessa sala de estudo. A sala Chico Xavier agradece a Margarete por mais uma contribuição, né? Então, nós estamos finalizando a noite de hoje. E todos vocês, nossa irmã Joyce, nós aqui agradecemos o carinho. O carinho também é todo nosso por vocês estarem aqui conosco. Margarete, que Deus te ilumine com as suas palavras simples e profundas, que despertou em muitas consciências uma reflexão sobre esse assunto, sintonia. A lei de sintonia é muito importante para que a gente estude com muito mais profundidade. E em agradecimento para que a gente ainda deixe ecoar em nossos tímpanos a sua voz, eu lhe peço a caridade da prece de encerramento. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada a todos aí pela oportunidade, por essa troca, né, de aprendizados. Né? Dizer aqui a Dilce que o mundo ele melhorou em muitas coisas, mas a gente precisa ainda muito se aperfeiçoar, né? Que é o caminho, né? É o caminho da evolução ainda. Né? Mas melhoramos em alguns pontos, em outros não, mas esse é o processo, né? E a gente precisa, como eu falei, sair dessa infância moral, crescer,
né, buscar essa sintonia de amor e de bondade. Então, nesse momento, eu peço a vocês que respire fundo. Quem puder, coloque a mão no coração. Vamos respirar fundo por 1 minuto. Vamos nos sintonizar com o nosso bem maior, né, com o Deus profundo que nos encaminha. Vamos respirar fundo aí, durar um pouquinho essa respiração e soltar. Vamos vivenciar essa sintonia de paz, de tranquilidade, de amorosidade. Respirando fundo. Nesse momento, só agradecer a Deus, aos bons espíritos, aos mentores espirituais que nos iluminaram nessa noite, as boas frequências, a boa sintonia que nos encaminhou, que encaminhou os nossos pensamentos, as nossas palavras, a nossa transformação. E assim, pedir a Deus que ilumine esse mundo, que vá a todos os lugares que precisam da tua presença, as pessoas que estão nos asilos, nos manicômios, que estão nas ruas, nas calçadas, nas cracolândias, que estão passando por dificuldade, que estão nos presídios, que estão nos manicômios, que estão vivenciando vícios, que estão em profundo desespero. Que a tua luz, Senhor, seja nesse planeta, seja sobre essas pessoas, sobre os governantes das nações, para que eles façam o trabalho que lhes foi concedido de melhorar a vida das pessoas. E nesse momento também, Senhor, te pedimos que a tua luz, que a sintonia de paz, de equilíbrio, esteja na nossa vida, para que todo o tempo possamos praticar a lei do amor, a lei da gratidão, te agradecer por tudo que tem nos favorecido, pela natureza, pelo sol, pelo vento, pela água, pelas plantas, pelo alimento, pelos animais, por tudo de bom que tu nos proporcionaste todo o tempo. E que teus ensinamentos, que a tua luz esteja sobre nós, sobre o nosso lar, sobre a nossa rua, sobre a nossa cidade, sobre esse estado, esse país, sobre esse mundo, fazendo a verdadeira paz, a verdadeira harmonia, uma sintonia de equilíbrio e de amor. Assim é, está feito. Gratidão, gente.